do 273, e a segunda espécie seriam as tutelas cautelares, ou a tutela cautelar, que para vocês anotarem, tutela cautelar se encontra lá no livro 3 do Código de Processo Civil, dos artigos 796 em diante. A partir do 796, portanto, no CPC, nós vamos encontrar a tutela de urgência do tipo cautelar. Notem uma observação. Tutela de urgência pode, portanto, ser entendida como um gênero, do qual nós conhecemos basicamente duas espécies, tutela antecipada e tutela cautelar. O que a liminar veicula, portanto, é uma tutela de urgência, e a liminar será, ora, uma tutela antecipada, ora, uma tutela cautelar. Professor, e qual é a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Aliás, professor, existe diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Sem dúvida que existe. Conforme nos aponta a doutrina mais autorizada, tutela cautelar e tutela antecipada, nada obstante, têm um objetivo comum, qual seja, resolver situações de urgência, acudir, por assim dizer, situações de perigo e mora. A tutela antecipada e a tutela cautelar têm um traço distintivo muito claro: a satisfatividade. Como assim a satisfatividade? A tutela antecipada, ela é eminentemente satisfativa. Significa dizer que ela antecipa total ou parcialmente os efeitos do próprio provimento final. Daí, aliás, a nomenclatura, que soa muito adequada: antecipação dos efeitos da tutela. Que efeitos? Os efeitos finais. É como se o juiz pegasse efeitos que só viriam ao final e os trouxesse para o início do processo. Já a tutela cautelar, ao contrário da tutela antecipada, para cautelar ser, ela não pode ser satisfativa. Significa dizer que a tutela cautelar cria meios para a proteção da eficácia do processo, mas ela não satisfaz efetivamente a pretensão objetivada pela parte naquela demanda. É lógico que o objeto da nossa aula de hoje não é discutir tutela antecipada e cautelar a fundo. Aliás, pessoal, nós precisaríamos talvez de um curso inteiro de tutelas de urgência sobre cautelares e tutelas antecipadas, 5 aulas, para nós traçarmos adequadamente esses diferenciais. Mas fica aqui uma dica. Quando a pretensão liminar, se ela for coincidente com a pretensão final, no todo ou em parte, nós vamos ter uma tutela satisfativa, portanto, nós vamos ter uma tutela antecipada. Quando a pretensão liminar for descoincidente e a pretensão liminar pretender apenas e tão somente preservar a eficácia do processo, nesses casos nós teremos típicas tutelas de índole cautelar. Essa, portanto, a grande diferença entre uma tutela de urgência e outra: a presença ou a ausência da satisfatividade. Ou seja, pessoal, aqui nós chegamos no ponto primordial. Quando alguém, em uma petição inicial, requer a concessão de uma liminar, esse autor dessa petição inicial estará a pleitear, por óbvio, ou a antecipação dos efeitos da tutela, ou a concessão de uma tutela cautelar, o que já é possível, digamos assim, incidentalmente no processo de conhecimento. A grande questão é como expor isso na petição inicial, como trabalhar com o convencimento para que o juiz, então, conceda aquela liminar que você pretende pleitear no bojo da sua petição inicial. Eu recomendo que vocês criem na petição inicial um tópico. Ao final dos fatos e fundamentos, lembram-se da petição inicial como tal qual tratamos na aula passada? Petição inicial vem lá: endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos. Após os fundamentos jurídicos, vocês devem criar, então, um tópico específico, com o seguinte título, é só uma dica:
da necessidade de concessão de liminar ou da necessidade de concessão de tutela de urgência. E ali vocês vão mostrar para o magistrado a situação de periculo in mora vivenciado ou vivenciada pelo autor daquela demanda e a necessidade da concessão da liminar. Como eu disse, a liminar ela pode ter uma natureza de tutela antecipada ou de tutela cautelar. E de maneira prática, de maneira objetiva. Trabalhem no pedido, no requerimento de concessão de liminar, trabalhem com os requisitos do artigo 273 do CPC, que trata exatamente da tutela antecipada. E por que eu estou dando essa dica? Pelo seguinte, se nós pudéssemos fazer uma relação de mais e menos, a tutela antecipada é mais, a tutela cautelar é menos. Portanto, se estiverem presentes os requisitos da tutela antecipada, certamente estarão também os requisitos da tutela cautelar. Melhorando um pouquinho, lá na tutela antecipada fala-se no 273 em verossimilhança da alegação, em prova inequívoca e em perigo de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. O perigo de ineficácia da medida é justamente a questão do periculo in mora. Se a gente pegar as cautelares, nós vamos ver que nas cautelares fala-se em fumus boniuris e periculo in mora. Vejam vocês que até numericamente os requisitos são diferentes. 3 para tutela antecipada e 2 para tutela cautelar. E um detalhe importante, onde existe verossimilhança, certamente existe fumus boniuris. O contrário é que não é verdadeiro. Nem toda situação de presença de fumus boniuris fatalmente haverá de revelar a presença da verossimilhança. Além disso tudo, é necessário que aquele que pleiteia tutela antecipada faça juntar ao processo a tal da prova inequívoca. O que é isso? A prova inequívoca é uma prova documental robusta que faça com que o juiz cogite de que o autor parece ter razão realmente naquilo tudo que ele afirma em sua petição inicial. Portanto, no item dedicado lá a liminar, a concessão da tutela de urgência, repito, demonstrem a satisfação, demonstrem o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela antecipada. Aí alguém deve estar pensando assim, professor, tudo bem, eu entendi, mas e se o juiz, por acaso, achar que não é caso de tutela antecipada? E se o juiz achar que o que eu preciso mesmo é de uma tutela cautelar? Não há problema, porque o parágrafo 7º do artigo 273 permite que o juiz aplique aí uma fungibilidade entre as tutelas de urgência. Vale dizer, o parágrafo 7º do 273 do Código de Processo Civil permite que o juiz, tendo a parte requerida tutela antecipada, conceda incidentalmente uma tutela cautelar. Até mesmo porque, como eu acabei de explicar, a tutela cautelar é menos e a tutela antecipada é mais. Então, é dado ao juiz promover, nos termos do 273, parágrafo 7º, essa fungibilidade entre tutela antecipada e tutela cautelar. Sempre com olhos postos no princípio maior do processo, que é o princípio da instrumentalidade, que é o princípio de efetivamente assegurar um acesso adequado, útil e eficaz à tutela jurisdicional. Pois bem, encerrado o tópico, por assim dizer, do pedido de liminar, e eu não estou aqui afirmando que toda e qualquer petição inicial tem que contar com esse item, mas vocês, quando forem trabalhar no dia a dia, verão que, como eu disse, mais de 90% dos casos vai ser necessário pedir uma liminar. Encerrado esse tópico da liminar, vocês vão então partir para o último tópico da petição inicial. E que último tópico é esse? Os pedidos e requerimentos finais. É isso que a gente vai estudar a partir de agora, só que antes eu quero fazer a leitura do artigo 282, quando trata desses requisitos. Diz o 282, a petição inicial indicará o juiz ou tribunal que é dirigida. 2.
nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. E 3, os